Rafael Guzo ajeita a bola. Momento de tensão, momento absolutamente decisivo em Vizela. A concentração é máxima do médio orientado por Álvaro Pacheco. A vitória no torneio pode decidir-se aqui. Está tudo nas mãos do camisola 8. Tacada preparada. Guzo atira. E... Que perdida de Rafael Guzo. O golfe não é para ti. Vamos, mas é o futebol a sério. Futebol a sério com Rafael Guzo, uma das figuras do Vizela na subida à Liga NOS na temporada passada. Obrigado, Rafael, por teres aceitado o nosso convite e não podia deixar de ter. Tem que começar pelo festejo, pelo golfe e perceber onde é que surgiu essa história e como é que surgiu esse festejo que tantas vezes vimos até no Canal 11 na transmissão dos jogos. Bom, começou com uma brincadeira até do nosso treinador, do Álvaro, porque o meu irmão e o meu pai jogam golfe e o meu irmão joga bastante melhor que o meu pai. E pronto, ele descobriu que o meu irmão jogava golfe e eu já tinha falado com o meu pai e com o meu irmão que algum dia iria fazer esse festejo e impulsionou-me um bocado a fazer e eu depois falei com eles, disse que o próximo golo que fizesse ia fazer aquele festejo e assim foi e depois acabou por ter a repercussão e eu continuei a fazê-lo porque vi que as pessoas gostaram. O meu irmão ficou louco porque eu tinha feito aquilo, os amigos dele também adoraram e pronto, e continuou. E em casa fala-se mais de futebol ou de golfe? Bom, eu acho que fala mais de golfe até, mais de golfe. Quando eu estou em casa, quer dizer, metade, mas a maior parte é golfe. Até nós, eu e o meu pai e o meu irmão fazemos muita competição em casa, de jogar Playstation, lá um jogo de golfe, onde eu perco sempre, mas não há problema. E antes de falarmos aqui do futebol a sério do Vizela e até do Mr. Álvaro Pacheco, tiras alguma coisa do golfe para o futebol ou são desportos que não há nada que se possa tirar? Talvez a concentração. Acho que o golfe é um desporto onde exige muita concentração, onde tu te focas muito em ti mesmo, muito em ti. E no futebol também acaba por haver um pouco disso, principalmente antes dos jogos, da forma como tu às vezes o jogo, como analisas um pouco o adversário e da forma como tu te concentras, ao fim e ao cabo, para depois no jogo acabas por ter rendimento. Já falaste do Mr. Álvaro Pacheco, é um nome incontornável, mas perceber antes, tu mudaste em janeiro do Chaves para o Vizela, um Chaves candidato à subida, como quase sempre na segunda liga, um Vizela que vinha do Campeonato de Portugal, estava a fazer uma boa temporada, ninguém pensava numa subida de divisão. Foi uma decisão difícil ou como não estavas a ter o rendimento que esperavas, foi fácil vir para Vizela? Foi as duas coisas. Ao fim e ao cabo foi difícil porque eu sou de Chaves, não é? Tinha o sonho de subir com o Chaves à Primeira Liga, porque há 6 anos atrás tinha tido essa oportunidade e não foi possível, nos últimos 30 segundos, creio eu. E este ano tínhamos esse objetivo, onde estava um pouco distante, em janeiro, mas quando veio o convite do Vizela fiquei muito tentado, porque também já acompanhava a equipa do Vizela. Já tínhamos feito até 3 jogos, um para o campeonato e 2 amigáveis, e onde todos nós, neste caso o plantel dos Chaves, reconhecemos muita qualidade do Vizela e uma intensidade de jogo acima de quase todas da segunda liga. E depois o projeto, como foi apresentado, a forma como me sentiram também, como eu me senti também um pouco desejado, e isso chamou-me bastante. Eu também senti que não estava a ter o rendimento que as pessoas esperavam, que eu próprio esperava em Chaves, e vim para o Vizela em busca de ser mais feliz, como já disse algumas vezes. E consegui ser feliz e consegui voltar a fazer coisas que se calhar não fazia há 3, 4, 5 anos atrás. E o Mr. Álvaro Pacheco teve um papel determinante, sobretudo nesse lado mental que estavas a falar, não estás a conseguir tirar rendimento de ti e num mês no Vizela conseguiste voltar ao Guzo que na formação, no Benfica, nas seleções, muitas vezes vimos. Foi determinante, acho que acaba por ser determinante quando tu sentes a confiança de um treinador e quando ele te passa essa confiança e quando constantemente te mostra e tu sentes que consegues fazer acima de tudo. Eu estando este meio ano em Vizela, acabei por conseguir fazer muitas coisas que já não conseguia há algum tempo, porque me acomodei, porque o meu jogo tornou-se algo muito, muito vulnerável, já não conseguia ser tão decisivo no último terço, tão importante se calhar numa primeira fase de construção. E com o Mr. Álvaro, pouco a pouco, e com os meus companheiros que me ajudaram bastante na minha integração, fui conseguindo me adaptar, felizmente,
porque era uma equipa que já vinha muito bem rotinada, com raízes muito fortes, e onde eu tinha que ter uma intensidade de jogo muito forte, de me ligar com os meus companheiros os 90 minutos, de saber os espaços que tinha que ocupar, e ele fez desde o início, quando me chamou para uma conversa, fez-me ver isso, que eu ia aprender bastante, que eu ia ter que me adaptar a todas as circunstâncias do jogo, e que acima de tudo queria que eu me divertisse dentro do campo. Já vamos falar da parte tática de que já estavas aí a abrir o jogo, da adaptabilidade, que ele repete muitas vezes essa palavra. Eu já fiz um futebol a sério com ele e houve uma coisa, ele disse-me no off, depois que tivemos a conversa sobre futebol, que ele gosta muito de falar de futebol, e confidenciou-me, que foi nessa altura, quando nós cá estivemos, foi na altura que tu estavas a chegar, ainda penso que ainda nem sequer tinhas jogado, estavas com um problema físico ainda também, e ele disse-me: o Lúcio chegou agora, chegou também com outro colega, mas o Lúcio ainda vai, já lhe disse, 2 ou 3 semanas e depois é que ele vai começar a jogar e vai ser decisivo. E foi assim que aconteceu. Ele tem essa abertura com os jogadores e, sobretudo, o que é que ele mudou em ti para, em 3 semanas, tu voltares a ter um rendimento que não estavas a ter em Chaves? Acho que acaba por ser tudo mental. Acho que o jogador vê muito da força mental que tem. E ele conseguiu que eu mentalmente acreditasse que podia fazer coisas que já não fazia há algum tempo, como disse anteriormente, e ganhar outra intensidade de jogo que eu fui perdendo ao longo destes anos, chegar mais próximo da área para poder fazer golos, neste caso, ocupar o espaço entre linhas e ter paciência, neste caso, de ocupar esse espaço entre linhas e não ir atrás da bola, não querer estar sempre conectado. Às vezes nós jogadores estamos conectados mesmo que seja sem bola, e eu às vezes era um jogador que era muito às vezes atraído pela bola, e fez-me perceber isso acima de tudo. E outra coisa sobre o Mister e sobre o grupo do Vizela, digamos assim, todos vocês na festa da subida falaram disso, do grupo, da importância. Eu faço muitas vezes essa pergunta porque acho que não é só as táticas e as ideias que ganham os jogos. Vocês sentiram que naquela caminhada até ao fim, por exemplo, na Fiel, o espírito de grupo ganhou mais pontos ou ganhou pontos importantes em vez de ser a tática a fazê-lo, as ideias, digamos assim? Foi o acreditar, acho que aquele golo foi um golo do acreditar. Mas se repararem, aquele golo é uma jogada de bastante paciência da nossa parte. Já estávamos a jogar contra 10, é verdade, mas mesmo contra 10 às vezes até o jogo se torna mais difícil. E o que ele pediu foi que a gente mantesse a nossa forma de jogar, não onde fôssemos entrar no jogo direto e onde conseguíssemos ligar para criar os espaços para podermos fazer golo. Felizmente o Marcos conseguiu fazer o golo, um golo que foi bastante importante para a nossa caminhada e onde aconteceu isso tudo, disseste. É um espírito de equipa incrível, um acreditar incrível, fruto de um ano inteiro formidável, onde isso se refletia todos os fins de semana, acho que em campo. E outra coisa que, agora já olhando mais para o lado tático, perguntei ao Mister, que é, chegaste aqui e o Vizela jogava em quê? Em 4-3-3, em 4-4-2, em 4-2-3-1. Dá para definir isso ou é a adaptabilidade que ele tanto fala? Durante o jogo acho que ocupamos vários sistemas táticos. Podes dizer que era um 4-3-3, não é? Mas depois... Parte disto para depois... No início do jogo dirias que é isto? Sim, quando o árbitro apita, sim. Mas depois, por exemplo, às vezes a gente, quando saímos a 2, metíamos um extremo aqui por dentro, neste caso, e... Estamos a falar do Kiko, aproximava-se, não é? Por exemplo, do Cassiano. às vezes até era... Estou a falar nesse caso, às vezes quem jogou mais na parte final. Por exemplo, ou eu ou o Samu, um destes dois, se fosse eu aqui do lado direito, tinha que ser o Kiko aqui do lado esquerdo, porque depois tínhamos o Cassiano, que é um jogador mais vertical, e tínhamos o Cana, ou o Tavinho, ou mais profundidade. Ou outro extremo, o Soares também, mas o Soares era mais extremo mais dentro. Ou seja, procurámos muita profundidade, não é? E não deixámos de ter o nosso jogo interior. O Kiko era um jogador que recebia a bola entre linhas, tinha uma facilidade de se virar e de encontrar espaços muito Foi o melhor assistente do campeonato. Nem mais. Depois o Samu também tinha uma capacidade de ligar muito forte, às vezes trocámos neste caso. E depois também há o Eriksen, não é? Porque quando o Eriksen jogava, a nossa equipa ficava mais o Eriksen. Quando jogava, por exemplo, o Marcos Paulo, o Samu e eu, era uma equipa mais móvel. Tanto que o golo na Fiel até o Marcos que acaba por fazer golo. O Eriksen era ficar mais posicional, libertava-nos. É mais um 6, o Eriksen antigo. Mais um 6, mais equilibrador e diferente do Marcos neste caso, e diferente de mim e do Samu. Mas partia disto e depois, mediante o jogo, às vezes até o médio podia fazer aqui a saída, o lateral vinha por dentro, o ala abria. Há um golo em Oliveira da Semeias. Ainda não estava cá e sim. Pois, ele que é o Marcos que vem aqui, faz, depois o Samu, foi incrível, essa jogada foi incrível. Ou seja, não há um sistema rígido. O Mister próprio dá muita liberdade
E nós três médios, quando jogamos, estes três médios não há um número 6, teoricamente temos que nos adaptar e jogar em função uns dos outros, é isso que também acho que nos faz evoluir bastante. E é um jogo bom para quem é médio, ter muitas vezes a bola, fazer muitas coisas, de ser protagonista. É bom, é ótimo, né? Para mim é um espetáculo porque nos sentimos protagonistas e é isso que nós jogadores, nós médios gostamos de ser. E a forma como o Mr. Álvaro pede a nós para desfrutarmos do jogo, para jogarmos o nosso jogo, que ele utiliza muito essa palavra, é mesmo isso, é ter a bola e temos que ser nós a mandar no jogo e meter uma intensidade muito alta no jogo. Ele fala também de uma forma diferente também de treinar, inspirado no Vítor Frade, como muitos outros treinadores portugueses, mas uma forma diferente de treinar. Encontraste coisas diferentes este ano no Vizela, até a nível de treino? Muito. Eu vim de Chaves e as primeiras 2 semanas acabei com umas dores musculares incríveis. Não aguentava, porque eu estava habituado a uma intensidade mais baixa, treino, um outro tipo de treino, e com o Mr. Álvaro a gente treina 45, 40, 1 hora às vezes no máximo, só que é uma intensidade de treino muito grande, onde eu já não estava habituado, mas onde depois se refletia no jogo, onde tu vias que a equipa não conseguia pressionar o jogo inteiro, mas conseguia grande parte do jogo ser muito pressionante, e isso nem todas as equipas conseguem, e fruto do nosso treino, da nossa forma de treinar, o Vizela conseguia isso ano passado. E quem vê o Vizela, isso que estavas a explicar, é uma equipa que tem muita adaptabilidade, muita variabilidade, mas hoje em dia os clubes veem quem vai jogar com o Vizela, 20, 30 jogos do Vizela por época, controlaram tudo. Sentiste que as outras equipas dificilmente vos conseguiam contrariar, porque vocês tinham sempre soluções para... Ou seja, foram sempre surpreendendo a cada jogo, porque vocês, a última vez que perderam foi em novembro, tu ainda nem sequer estavas cá, ou seja, tu fizeste uma segunda metade sem sequer perder um jogo. Já apanhei o barco em boa atenção. E claro que sim, nós sentimos que acima de tudo foi o que tu disseste, eles tinham muita dificuldade em nos contrariar, fruto dessa variabilidade que nós tínhamos no nosso jogo, onde por mais que... Foi o que tu disseste, eles tinham muita dificuldade em nos contrariar, fruto dessa variabilidade que nós tínhamos no nosso jogo, onde por mais que às vezes até nos pudessem fazer marcação ao homem, que aconteceu um outro jogo, nós tentámos que se nos tivessem a marcar o médio homem a homem, que o lateral fosse por dentro e já confundisse e o médio abrisse, com que o ala fosse por dentro e o lateral projetasse, de diferentes formas. Tu durante o jogo tens que criar várias situações para contrariar às vezes o adversário, e o Mr. Álvaro e o espaço, técnica e tudo, sempre à procura do espaço, sempre à procura do espaço, e nunca só nos baseando, lá está, no jogo interior, porque nós tínhamos o jogo interior, tínhamos linhas de passe muitas por dentro, mas também tínhamos muita profundidade, e onde os homens da frente era quem permitia a nós médios, ou neste caso ao outro extremo, que jogava mais por dentro, a ter espaço para depois receber a bola e conseguir decidir e conseguir tirar a melhor opção. Já estou a falar da ligação que tiveste boa com o Samu, pelo menos deu para perceber isso quem via os jogos, mas defensivamente, falando defensivamente, porque muitas vezes olhamos só para aquilo o que é ter bola, o que é jogar com bola, e tu há bocado já disseste que eras muitas vezes atraído pela bola e conseguiste corrigir isso. O Vizela, ou seja, defensivamente também num 4-3-3, mas muitas vezes, talvez estratégia de jogo, o Kiko juntavas assim um bocadinho e era o médio que fazia quase uma linha de 4, não é? Um 4-4-2. Quem é que definia isto e se isso é muito exigente para o médio ter que definir se vai defender dentro, se vai defender fora, ou é tudo uma coordenação, fruto também do treino e dos jogadores que já se conhecem entre si? Nós tínhamos uma forma de pressionar, não há problema em dizer, que era pressionarmos assim. Até porque hoje em dia quem não viu o Vizela já foi lá, com certeza. Eram os três da frente e nós, médios, tínhamos que nos interligar, lá está. Ou seja, se neste caso o ponta-lança, o Cassiano, se era o homem que ficava mais aqui, mais a fechar o número 6, o extremo, o Kiko, neste caso quem jogou mais, o Cano, o Tavinho, tinham que sair no central, não é? O Cano tinha que estar a meio caminho, preparado, caso a bola entrasse, para ele sair no central, e nós médios é que tínhamos que fazer o ajuste aqui. Se a bola entra no lateral, era obrigatoriamente este médio que tinha que ir, este médio fechar e este aqui fazer, pronto, aqui uma cobertura, porque às vezes este médio podia sair e este tinha que fechar. Responsabilidade sempre do outro extremo de baixar? Não precisava de baixar, mas tinha que ficar aqui a meio caminho caso encontrasse uma linha de passe. E encontramos uma equipa que nos causou bastante dificuldades, que até foi o Estoril. Foi considerada a melhor equipa, que foi a equipa que ficou em primeiro lugar, não é? E nós,
nós médios é que tínhamos que nos adaptar. Às vezes também precisávamos com dois, como tu referiste há bocado, e tinha que ser um dos médios. Se fosse o extremo a saltar aqui, era o médio do lado esquerdo. Se fosse este extremo a saltar, era o Kiko, neste caso, ou aqui. E era este médio que tinha que fechar. E era assim, era duas formas de pressionar. E esse equilibrado. Às vezes esperámos que a equipa... Posso falar de uma situação particular que foi o último jogo, com o Vila Franquense. Foi um jogo onde a nossa equipa está habituada a pressionar constantemente, não aguenta aos 90 minutos, mas a pressionar bastante parte do jogo. E nós sentimos que o Vila Franquense estava a criar bastantes desequilíbrios com bolas nas costas, ou seja, nós íamos pressionávamos alto e eles estavam a criar desequilíbrios, a esticar o jogo, coisa que nós estávamos preparados, mas eles estavam-nos a conseguir dificultar. E depois, no intervalo, falamos e decidimos que devíamos esperar um pouco mais por eles para ajudá-los a tomar uma decisão, ou seja, sentimos que eles estavam com mais dificuldade em construir e esse podia ser um momento-chave de nós conseguirmos matar o jogo num contra-ataque. Não foi logo nisso porque eles conseguem empatar o jogo logo aos 30 segundos da segunda parte, mas depois de fazer o 3-2 a equipa foi muito inteligente e recuou um pouco, não deixando de estar num bloco médio-alto, mas recuou e esperou que eles tomassem decisões e acabamos por matar o jogo, felizmente. E esse jogo, já que puxaste o Vila Franquense, 5-2, último jogo, para quem lá está em casa não está recordado, o Vila Franquense tinha de ganhar para evitar a despromoção, o Vizela tinha de ganhar porque tinha agora o cá a perna para subir diretamente. E o Guzo apareceu a fazer 2 golos. Este é um deles, podes ver, em que vais aparecer a finalizar. Primeiro, quantas vezes é que já viste o vídeo desses 2 golos? Olha, este golo já o vi bastantes vezes. Eu em casa já vi este jogo 300 vezes. É curioso, este golo que tu mostras, o Diogo ataca o primeiro poste, o Samu ataca o segundo e o Kiki ataca o primeiro. E eu senti que no cruzamento que o guarda-redes podia libertar a bola. E ele disse assim, como vi que os outros 2 foram, eu disse assim, vou esperar uma segunda bola. E curiosamente ele não toca, acaba por tocar com a cabeça devido a uma tabela e a bola sobrou para mim e eu tive o reflexo de fazer o golo, felizmente. Um golo de vários que fizeste, não é? nestes últimos meses. E onde é que apareceu, onde é que estava este Guzo goleador que apareceu nesta época? Não é a tua melhor época em termos absolutos de golos, mas só foi uma meia época no Vizela, digamos assim. Foi perfeito. Por mais que eu, quando me mudei para Vizela, acreditava que as coisas me podiam correr bem, correram na perfeição, melhor não podia uma subida de divisão, ter tido bastantes minutos, ter sido importante, como os outros 25, 26 foram, e acima de tudo sentir que voltei a fazer... Individualmente sentir capaz, acima de tudo, de fazer coisas que não fazia há muito tempo, de conseguir fazer golos, de conseguir fazer assistência, de conseguir participar bastante no jogo. Isso pessoalmente a mim deixa-me bastante satisfeito, fruto também da confiança que me foi dada. O Mister, se eu fiz golo foi também muito por causa... Não, pelo Mister, porque muitas vezes nós vimos isto, o Cassiano na área, o Samu numa das linhas no cruzamento e o Guzo quase sempre a aparecer com mais gente. Este Guzo foi a época em que o Guzo mais vezes pisou aqui esta zona do penalti e da meia-lua para fechar. Sim. Mas até ao Leixões, depois acho que foi Estoril, eu não estava a pisar muito essas zonas. E o Mister Álvaro disse, Guzo, eu sei que estás a ter um bom rendimento, mas eu quero que tu agora acrescentes o teu rendimento com golos, quero que me apareças mais na área, tens que fazer golo. E isso antes de eu fazer... Foi passo a passo. Foi passo a passo. Ele podia-me ter dito, Guzo está bom, continua assim, equilibra-me a equipa. Não, mas ele quis que eu aparecesse mais na área, que eu ganhasse essa rotação de ir à área, voltar. E claro, isso também me ajudou a pensar para mim, tem que aparecer mais na área, tem que fazer golos, mais eu para começaram a surgir os golos muitos dos golos que eu faço é na área, dentro da área. Eu faço a maior parte dentro da área e faço um golo fora da área, mas o resto tudo da oportunidade de estar ali no sítio certo e de aparecer. Se não apareceres também não faço. Estamos aqui mais um golo. Esse já vai repetir. Fazes uma tabela com o Cassiano, o avançado, e depois a bola vai sobrar e tu vais ser mais rápido. Eu diria, se estivesse a narrar um jogo, que foi de um verdadeiro ponta de lança. Apareceu ali mais rápido que toda a gente e finalizou. Também há uma curiosidade neste golo. Para já, o Cassiano leu muito bem a jogada, que eu quando vejo a bola a ir, tinha visto o Cassiano, mas não esperei que ele fosse devolver primeiro. Ele deixou uma bola e eu só precisei ajeitar para fazer o remate. E depois... Nós tínhamos falado, eu, o Samu e o Cassiano, porque lá está também analisamos os adversários, e tínhamos dado conta que, neste caso, o central do Feirense era muito atraído pela bola no cruzamento e ficava um espaço
algo grande entre eles os dois. Okay. E nós dissemos entre nós, antes do jogo, se houver um cruzamento, atacamos alguém no primeiro posto, porque a bola se entrar lá vai aparecer alguém para fazer golo ou para ter oportunidade. E coincidência, esta é a consequência no lado também, o central é obrigado a sair ao corredor. E eu vi que o Ícaro estava à espera, se calhar, do Cassiano que entrasse. Pois, porque o Cassiano faz a tabela contigo, tu era sendo tu o 8, o Cassiano o 11, o Cassiano faz a tabela contigo, fica e tu é que vais aparecer neste espaço. Né? Ou seja, o Cassiano também tinha. Era fácil jogar com o Cassiano também na tabela, no apoio, sendo um avançado mais possante também ali entre os centrais? Era porque também nos dá coisas bastante importantes, dá-nos profundidade, dá-nos um trabalho defensivo que a nós médios, se calhar é dos jogadores também mais corre durante o jogo. Eu penso que ele, a uma determinada altura da época, era o jogador que mais faltas fazia, por exemplo, fruto também dessa pressão, dessa intensidade no trabalho defensivo. Lá está, a intensidade do nosso jogo fazia com que ele fosse uma peça fundamental mesmo. Ele desgastava as defesas contrárias. Os defesas não gostavam de jogar contra o Cassiano porque ele era um avançado muito chato. E foi o melhor marcador da Liga. O melhor marcador da Liga, porque além de trabalhar muito, depois era um finalizador, era um oportunista. E dava-nos muitas coisas a nós médios, um trabalho incrível, adaptava-se, lá está, quando nós falamos da adaptabilidade e da defesa, às vezes nós próprios, desculpa, posso? Não, à vontade, sim. Por exemplo, até era o médio que às vezes podia sair e o Cassiano sentia que os outros médios ajustavam e era ele que fechava como médio, um ponta de lança, não é fácil encontrar isso. Aquilo que o Mr. diz, a adaptabilidade, estava em todos os jogadores, não é? Era o comprometimento que tínhamos todos com a ideia e com o objetivo que nós tínhamos a determinada fase da época, começamos a acreditar que seria possível e... Internamente, não é? Para fora nunca Bom, internamente a gente nunca falou, sinceramente a gente nunca falou. Mentiria se não dissesse que falamos nas últimas 4, 5 jornadas aí, claro que sim, porque nós sentimos que o objetivo estava perto e que se tínhamos chegado até ali, agora tínhamos que ir até ao final. Mas mesmo a nossa forma de nos prepararmos para o jogo foi sempre... O Mister tirava-nos o foco daquela adrenalina. Ele conseguia fazer uma palhaçada, conseguia fazer uma brincadeira na preparação, conseguia dizer que para irmos para o jogo e para nos divertirmos, que era o recreio, que era o nosso recreio, e isso, parecendo que não, libertava aquela pressãozinha que todos os jogadores sentem antes de jogos decisivos ou do aproximar do final da época. E a perguntar-te outra coisa, que já disse há bocado, a ligação com o Samu, sobretudo nos últimos 2 meses, 3 meses, foi evidente. Os dois foram dos melhores jogadores do campeonato. Teria os 3 melhores médios, a parte de Miguel Crespo do Estoril Praia, também fez uma temporada fantástica. A vossa relação foi muito rápida, porque foram 6 meses, mas já se ligavam em campo quase sem falar, ou não sentias que era assim? Sentia. Eu dizia-lhe que eu sentia, eu acho que ele também sentia, porque eu disse foi uma coisa muito natural, sabes? Quando tu não precisas de dizer, não precisas de movimentar, que ele já vai saber onde é que tu vais estar, já vai saber o passo que tem que fazer para ligar contigo, já vai saber como é que vai sair a tabela, e isso acaba por tornar fácil também a minha adaptação quando tem jogadores do estilo do Samu, que é inteligente, que é um jogador muito intenso. E que teve golo também esta temporada. Teve muito golo. Coincidência, ele tem uma parte de golos incríveis e depois acaba por ser eu também que acabo por fazer golos. Eu tenho aqui uma bola que tu lhe dás, esta ele deve ter agradecido, não é? Esta, frente ao Leixões, ao erro. Esta era uma bola que fui buscar na profundidade, ficou, depois foi o Tabinha, saiu, lá está. Depois foi um gol demais. E conforme o Tabinha me dá a bola, o Samu está paralelo comigo, eu estou a ver que ele vai entrar e teoricamente o central vai... Como eu estou de costas, vai ser atraído. Então, eu disse assim, vou ter que jogar a bola primeiro. Conforme vi a bola a vir na minha direção, pus logo por cima e ele também dominou muito bem a bola. E acabou por fazer também dele, que andou nos escalões de Campeonato de Portugal e o Mr. Álvaro, penso que foi buscá-lo na altura ao Espinho ou Lourosa, salvo erro. Ele até era lateral, ganhou-se aqui um bom médio. Mas tu na festa da subida disseste que há que aproveitar o valor que vem de baixo também, porque há muito talento. O Vizela é prova disso, porque praticamente com a mesma equipa consegue a subida de divisão. Para alguém que vem da formação do Benfica, que esteve sempre em ligas profissionais, digamos assim, surpreendeu-te a qualidade que havia neste plantel vindo do Campeonato de Portugal, ou já eras alguém que segue, que já via, já sabia que vinha do Campeonato de Portugal, mas ia equilibrar com as equipas da segunda Liga? Eu já seguia, sempre segui o Campeonato de Portugal e com o Canal 11 ainda ajuda mais. Eu que sou um fanático por futebol e vejo futebol o fim de semana inteiro, a minha mulher chateia-se comigo por causa disso. Já seguia o Vizela e já sabia o que é que me ia encontrar. Mas claro que estando aqui no meio deles acaba por ainda ficar com uma ideia muito mais positiva
E acima de tudo sinto-me orgulhoso por ter encontrado um grupo de jogadores fantásticos como seres humanos e depois com a qualidade que eles têm. E quando eu disse isso é verdade, acho que há que valorizar muito o futebol português, os campeonatos não profissionais, neste caso o Campeonato de Portugal. Agora felizmente vamos ter a Liga 3 que ainda vai valorizar mais e acho que há que olhar para esses exemplos porque são muito bons para nós. E às vezes quando nós pensamos que não há qualidade, há que olhar para baixo e ver com bons olhos porque isso só valoriza. E a mim particularmente deixou-me bastante feliz de ter feito parte deste grupo. 26 anos, acho que não é preciso dizeres que esta é a melhor versão da carreira do Rafael Guzo, mas recuando um bocadinho, internacional jovem, todos os escalões, formação no Benfica, a determinada altura falou-se muito do Rafael Guzo, podia dar, podia não dar, e hoje em dia fala-se muito dos jovens, do Benfica, do Porto, do Sporting, porque é que não jogam mais, porque é que não aparecem, e na minha opinião pessoal, acho que é caso a caso. Muitos dos jovens não aproveitam as oportunidades que têm, outras vezes, fruto do contexto, não lhes é dada a oportunidade. O Rafael Guzo desperdiçou a oportunidade ou sentiu que não lhe foi dada a oportunidade na altura que estava ali naquele limiar júnior, se bem que numa altura que eu acho também difícil. Há a equipa B, mas não havia... Ou seja, o fosso entre futebol profissional, a equipa A e a formação era ainda maior do que é hoje. Talvez. Mas eu posso me queixar de mim próprio. Eu tive a minha oportunidade, as minhas oportunidades, tive mais do que uma oportunidade. Tive uma oportunidade bastante cedo de jogar na Primeira Liga, onde não soube aproveitá-la, onde achei que as coisas iam acontecer de forma natural, que se não fosse esse ano era no próximo, onde em Tondela acabei por desperdiçar uma oportunidade de continuar a jogar na Primeira Liga. No ano a seguir, fruto de se calhar não ter tomado uma melhor decisão, depois em Espanha também não fui o profissional que devia ter sido, onde em vez de quando na altura que não jogava, em vez de trabalhar se calhar para jogar, fui-me distraindo com outras coisas, com noite, com deitar mais tarde, com não ser profissional, não ter uma alimentação correta, que também conta muito. E eu acho que eu sou um exemplo negativo neste caso, que não soube aproveitar as oportunidades e que se calhar isso podia me ter custado bastante caro. Felizmente este ano, nos últimos 2 anos, talvez 2 anos e meio da minha vida, consegui mudar muito o meu estilo de vida. Isso tenho a certeza que me ajudou muito a ter rendimento. A estabilidade familiar também me ajudou-me, a minha mulher, Daniela. O nascimento do meu filho foi a coisa mais importante da minha vida e isso conta bastante, sem dúvida. Um jogador para reclamar a oportunidade tem que ter mostrado. Tem que ter mostrado, não é? Eu tive a minha oportunidade e não mostrei, não soube aproveitá-lo. O João Carlos Teixeira disse também em conversa no programa Conselho, disse isso mesmo também, que o nascimento do filho, o casamento, o ajudou a ter outra maturação, ou outra maturidade para estar ao mais alto nível, como esteve, por exemplo, na temporada passada no Vitória e levou para o Holanda. Mas aos 26 anos ainda é cedo para muita coisa. Há exemplos disso. Estás novamente na Primeira Liga, hoje o Rafael Guzo estará mais pronto para agarrar a oportunidade que não aproveitou no Tondela. Sem dúvida. Acredito que sim, e vou fazer por isso para que as coisas sejam diferentes. Há que olhar para o passado, é o que eu digo, nós aprendemos muito mais com os pontos negativos, com as adversidades da nossa vida, do que quando as coisas nos correm bem, porque quando as coisas nos correm bem é sempre um mar de rosas. Eu passei por um momento difícil, por culpa própria, e agora resta-me recuperar um pouco do tempo perdido, que foi algum, na minha opinião, mas hoje em dia estou bastante feliz, acho que tenho uma família fantástica, tenho um clube que me acarinha de uma forma incrível, e quero acima de tudo cimentar o meu lugar na Primeira Liga, mostrar do que é que sou capaz e que o Vizela consiga fazer uma belíssima época este ano e provar o que provou na Segunda Liga. E o Vizela, exatamente isso, provou na Segunda Liga que mesmo saltando do Campeonato de Portugal podia jogar olhos nos olhos, o futebol ofensivo, atrativo sobretudo, bem também defensivamente naturalmente. Na Primeira Liga, eu falava com o Luís Freire há uns programas, é um clique diferente, sobretudo na mentalidade dos jogadores e até dos dirigentes, porque na Segunda Liga eu acho que há um equilíbrio maior entre as equipas. Na Primeira Liga, quando tu sobes, o objetivo é manter-se. Mas acreditas que, e conhecendo o Miserável Pacheco como conheceste, o grupo, o Vizela vai, pelo menos, não falando em objetivos, vai mostrar o futebol da Segunda Liga, não vai recuar mais linha, não vai jogar em transição. Acreditas que pode ser um Vizela semelhante ao que é? Eu acredito porque foi o que nos levou até aqui, foi a nossa forma de jogar, a nossa forma de treinar, tudo o que está englobado na nossa caminhada até à Primeira Liga. Acho que há que manter, acho que vamos manter com certeza.
O Vizela tem um ano muito difícil, que é o primeiro ano, depois de 36 anos, acho que todas as equipas sentem dificuldade quando sobem, o Vizela não vai ser exceção, mas nós vamos fazer por fazer uma belíssima época, por mostrar às pessoas o que mostramos na segunda Liga e, acima de tudo, divertirmos dentro de campo, que era o que nós fazíamos, era o que nós mostramos às pessoas, que, acima de tudo, divertimos-nos. Nós íamos para dentro de campo felizes e acabámos o jogo felizes. E espero que isso se mantenha, se calhar não com tantos jogos sem perder como conseguimos o ano passado. Seria épico, não é? Seria épico, não é? Seria estar a lutar pelo título, se calhar a Primeira Liga, mas é divertir, é aproveitar o momento e desfrutar acima de tudo. E o Rafael Guzo, que melhorou esta época, que apareceu de uma forma diferente para toda a gente ver, o que é que, fazendo e sendo um observador de futebol, como já disseste que és, o que é que acha que na próxima época tem que melhorar ainda mais para subir o nível, como foste subindo com o Mister esta época? É a intensidade de jogo, continuar a aumentar a minha intensidade de jogo, continuar a ser profissional e a cuidar-me, que acho que é o mais importante para um jogador, e o resto é por acréscimo. Creio que ser feliz, acho que ser feliz é meio caminho andado. Eu hoje sou uma pessoa bastante feliz, consigo recuperar a alegria de jogar futebol e isso completa-me. Acho que tudo o que é por acréscimo é. E já que falaste várias vezes da palavra intensidade, tantas vezes discutimos o que é intensidade, primeiro podes dizer o que é para ti intensidade, mas ia perguntar-te se às vezes sofreste, porque eu vejo médios com as tuas características que muitas vezes sofrem da crítica banal de não ter intensidade. Joga, só quer a bola no pé, não corre muito, não é aquele jogador que tem piques, que desmonta uma defesa. Sofres muito com esse estigma, o médio ofensivo, por exemplo? Eu acho que sofre. Eu vejo muito os vossos debates até no Canal 11 e vejo debate até acerca disso. Acho que sim, porque depende do que tu queiras chamar um médio intenso. Às vezes tens que ver o contexto onde também está inserido, a forma de jogar. Se for um médio que joga num 4-4-2, não é? Neste caso, vai ser sempre um médio de mais equilíbrio, nunca vai ter tanta chegada à área, nunca vai fazer tantos picos box-to-box, vai ser sempre um construtor de jogo numa fase inicial. E se jogando com 4 homens na frente é mais... Tu num 4-4-2 assim mais puro, talvez jogasses mais da ala para dentro, não era? Jogaste, ou seja, até agora, quando foi um 4-4-2, era aí que te colocava, não era? Sim, em Espanha foi assim. Até não sou rápido, atenção, tu sabes. Não sou rápido, tinha que ser por dentro, de certeza, porque na velocidade não tinha hipótese nenhuma. Aqui, acho que me retirava bastante das minhas características. Num 4-4-2, eu pessoalmente não gosto. Eu gosto de um 4-3-3, o estilo que mais gosto de jogar, o que me encontrei assim, aqui. Porque tanto posso fazer parte de uma primeira fase de construção, como depois posso receber a bola entre linhas e virar-me e assistir os meus colegas, se tiver pés para isso, atenção. E depois poder chegar à finalização, não é? Poder chegar à zona de finalização. É o que eu mais adoro, é o que eu mais gosto, é jogar neste sistema tático, ou 5, ou como seja. Até porque podes jogar, como te disse, com alas por dentro. Sente-se mais completo, né? Com mais tarefas, talvez. Sinto com mais tarefa, mais responsabilidades, mas mais liberdade. Mais liberdade, mas também mais responsabilidade. E acho que valoriza muito mais um médio, neste caso, acho eu, com as minhas características, este sistema tático. E falando mais da intensidade do jogo, é o que eu te digo. Depende da forma como tu queiras ver com o médio intenso. Às vezes o médio pode estar parado aqui, mas está à espera de uma linha de passe. A intensidade do cérebro. Do pensamento. Eu admiro muito os médios que quem é que é o que mais admiras? Se tivesse que escolher uma referência, um médio que vês muitas vezes e dizes, hoje em dia, vou-te dizer um ídolo que eu tenho, era o Pablo Aimar, que tive a felicidade de treinar contra, porque na altura eu era miúdo ainda na equipa B e às vezes nós fazíamos jogos de equipa B contra a equipa A e aquilo era uma delícia. Era formidável, a forma como ele conseguia receber a bola orientado, a forma como ele conseguia jogar o primeiro toque, quando tu pensaste que ele ia receber a bola e ele conseguia logo fazer uma tabela com o Saviola, neste caso, e receber na frente. À parte. Neste espaço aqui, do melhor que já vi ao vivo, de poder apreciar. Depois já há vários métodos hoje em dia. Gosto do Modric, acho que é um jogador bastante completo. Também não é um rápido, também não é um box-to-box, mas domina aquela... Gostava do Deco gostava, era um jogador ali, aquele meio campo da seleção na altura, Manis, Costinha, Deco, olha, assim 3 médios. Com se calhar o Manis vertical, o Deco mais um pensador. Sim, um pensador adorável. O Deco era... E o Ronaldinho é o meu ídolo de infância, o mágico. Algum lance do Aimar, alguma coisa que tenha ficado na memória de menino de jogar com ele? Contra ele, neste caso, nesses treinos?
alguma história com o Missa Jorge Jesus, talvez? O Jorge, o Kiko Jorge Flores, não dava duras no Aymar, não dava duras no ele dizia que ele gostava da bola bem, sempre como num jogo, Forte. que era para jogar. Forte, às vezes os centrais mandavam-lhe pedras e ele conseguia logo. Parecia que a recepção ia ser difícil e ele conseguia logo ficar. Não, eu já sabia, os centrais do Benfica, na altura já sabiam que gostavam desta bola assim forte, porque ele tinha uma capacidade técnica de sair de uma tabela, de um drible, de uma finta de corpo, de um centro de gravidade baixo. Gostava de ter esse centro de gravidade baixo. Verdade. Do Kiko, o Kiko tem um centro de gravidade baixo. Esse era um ponto que eu gostava de ter, era ter mais jogo de cintura, mais finta de corpo. Rotação. Rotação. E agora, estamos a fechar, jogaste nas seleções o tempo todo. Alguém que esteve em Espanha, que andou a não ter o rendimento que muitos auguravam e que agora está novo, fez uma grande época, apesar de estar no Vizela, com todo o respeito que tem no Vizela, o sonho da seleção de alguém que foi internacional continua ali, ou pelo menos como vou tentar chegar lá para se motivar. O José Fontes aos 31 anos, por exemplo. Sonhos que todos temos e é legítimo sonhar. É normal que quando passas pelas seleções todas, se calhar há 5 anos atrás acreditava mais nisso ou sonhava que o sonho estava mais próximo. Hoje em dia, sinceramente, o meu sonho é fazer o melhor pelo Vizela, estar concentrado em a cada dia melhorar e o que vier para o acréscimo, como tinhas dito há pouco, o melhor. Se algum dia isso concretizar, irei deixar a minha família feliz, eu feliz e todas as pessoas que me amam, com certeza, muito felizes. Rafael, muito obrigado, foi um gosto. Foi um gosto. Estar a conversa contigo. Obrigado. Fechamos mais uma Futebol a Sério. Vamos continuar por aí a falar com os protagonistas do jogo.